O formato de música que mais teve crescimento em 2019 não era nada novo, mas quem diria que o sentimento de nostalgia no cenário pop iria além do ressurgimento do vinil. O globo espelhado, o gelo seco, as roupas brilhantes, os passos milimetricamente coreografados. Quando falamos em disco music, são inúmeros elementos e símbolos que surgem na nossa cabeça, promovendo quase que automaticamente uma viagem no tempo, mais precisamente no que rolou no mundo 50 anos atrás. Com origens na funk music, blues, música afro-latina, pop e soul, a explosão do disco nos anos 70 teve um impacto além da música, influenciando a forma como as pessoas se vestiam, o comportamento delas nos 4 cantos do mundo e o audiovisual, tanto nos cinemas, como no clássico Os Embalos de Sábado à Noite, e até mesmo em novelas nacionais, como o drama de Gilberto Braga, Dancing Days, estrelado por Sônia Braga e Antônio Fagundes. Os hits lançados por Nile Rodgers and the Chicken, Donna Summer, ABBA, Diana Ross, Michael Jackson, entre diversos outros, venceram a prova do tempo e continuam influenciando o som que é feito até nos dias de hoje, mas apesar de sempre ter se mantido pelo mainstream durante todo esse tempo, algo inesperado tem acontecido nos últimos meses. E se você ainda não entendeu do que estamos falando aqui, basta olhar com um pouquinho mais de atenção no que tem bombado nos charts desde o final do ano passado. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai tentar entender aqui como a disco music e as suas variantes dominou o pop em 2020. Esse é um tema que eu já tinha abordado superficialmente em um IGTV lá no Instagram na época que a Doja Cat ainda estava começando a fazer barulho com Say Soul, ao mesmo tempo que Dua Lipa e The Weeknd já estavam super bombados com Don't Start Now e Blind Lights. Porém, vamos dizer que naquele momento a gente ainda estava sob análise para ver se tudo aquilo não era só uma coincidência e beleza, ou se realmente não era algo que não só ia beneficiar quem saiu na frente, mas como impulsionar para que mais pessoas pulassem nessa onda e criar o que agora sim a gente pode chamar de tendência. Para o seu primeiro single em inglês, o BTS não ficou de fora do que já se tornou aí uma das principais características da música mundial em 2020 e que com certeza vai ter um belo destaque aí nas retrospectivas do ano. Mas de Kylie Minogue com Say Something a Miley Cyrus com Midnight Sky, é bem claro que há algo em comum entre o lançamento de todos eles, ainda que as referências e os pontos de vista venham de lugares bem diferentes. Já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, afasta esse sofá e vamos lá! Principalmente no mercado da moda, existe uma teoria de que a cada 20 anos tudo é revisitado novamente de uma forma atualizada, e na música a gente pode facilmente perceber isso quando, vamos pegar aqui um exemplo, aquelas festas de nostalgia começam a tocar as músicas que o público que está frequentando ela começa a se recordar do que eles escutavam quando eram crianças e adolescentes. Para alguns deve ser mais fácil relembrar do revival dos anos 80, ali em meados dos anos 2000, mas já nos anos 90 a gente teve uma pequena revisitada nos anos 70, com alguns dos ritmos mais populares da década, como o House e o Eurodance, tendo como berço a disco music que havia bombado nas pistas 2 décadas antes. Se a gente for parar pra ver, a música em si é uma constante evolução e é praticamente impossível a gente falar de um gênero que não traga referências do que veio antes dele. E pontuado isso, a gente até entende o porquê de quando a Dua Lipa descreveu que as influências dela pro Filter Nostalgia eram as músicas que ela escutava na época em que ela nasceu, ou seja, meados dos anos 90, quando a gente esbarra em faixas como Love Again, por exemplo, tem-se ali uma música que facilmente soa como uma produção do Nile Rodgers, mesmo que nenhuma música produzida pelo líder da banda Chic tenha entrado no corte final do álbum. Após 10 anos ditando a tendência da época, a disco music no seu formato mais clássico foi perdendo força para a explosão de novidades que os anos 80 trouxe. Aliás, a inclusão dos sintetizadores nas produções musicais talvez tenha até sido a última grande revolução do mundo da música, mas nem só de vertentes e variações o gênero teve presente aí ao longo das décadas e, vez ou outra, ele dava ali as carinhas no mainstream novamente, mesmo que de forma pontual, mantendo-se presente ao longo de todas as gerações desde que ele surgiu. Um dos melhores exemplos talvez seja o muito bem sucedido Confessions on a Dance Floor, 10º álbum de estúdio da Madonna lançado em 2005, que entre hits como Hung Up, que trazia ali um sample bem marcado de Gimme 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 do ABBA, além de Sorry Get It Together, vendeu mais de 10 milhões de cópias mundialmente. No entanto, para quem nasceu no final dos anos 90 ou início dos anos 2000, outras referências puderam ser percebidas,
seja quando as Pussycat Dolls lançaram em 2009 o clipe de Hush Hush, trazendo ali um medley da versão original da música com I Will Survive da Gloria Gaynor, ou um pouco mais pra frente quando Bruno Mars teve uma das músicas mais vendidas de 2013 com Treasure, e no mesmo ano Daft Punk atingiu um novo nível de popularidade mundial ao emplacar um dos maiores sucessos da década ao lado do Pharrell em Get Lucky. Já em 2016 a gente teve um pequeno gostinho do que estava por vir quando, novamente, o Daft Punk assinou a produção do álbum Starboy do The Weeknd e trouxe, entre outros, o grande sucesso A Feel It Coming. Mas aí também já tínhamos a HBO produzindo a série Vinil, e até mesmo aqui no Brasil a onda chegou quando Nile Rodgers assinou a colaboração do Jota Quest com a Anitta em Blackout. Enfim, acho que deu pra perceber que se os globos espelhados estão em alta novamente, não foi de uma hora pra outra que isso aconteceu. Mas bom, por que dessa vez tá diferente? Por que parece que de repente a gente fez uma viagem no tempo e essa timeline até passa despercebida por alguns? É difícil dar uma resposta exata, mas vamos analisar. De acordo com Derek Thompson, autor do livro Hitmakers, Como Nascem as Tendências, nada faz sucesso por acaso, e ao mesmo tempo que a gente procura por algo novo depois que satura de alguma coisa, esse novo ainda assim precisa ser familiar o suficiente para que ele não soe apenas como estranho. Ainda que você seja aquela pessoa que não curta o que tá no mainstream e que seja aquela pessoa que os amigos costumam chamar de o diferentão do rolê, até dentro do que é diferente, é possível notar um padrão entre aquilo que agrada mais o seu gosto pessoal. Colocando isso em grande escala e trazendo para o tema que a gente está abordando aqui nesse vídeo, depois de várias vertentes que teve em alta aí na música pop ao longo da última década, do trap ao tropical, a influência disco sempre deu as caras ali em algum momento, deixando ele sempre fresco no imaginário do público. Eis que por uma grande coincidência do destino, no finalzinho do ano passado, um certo grupinho de pessoas mirou ali no mesmo alvo, e de uma hora para outra já se tinha essa ideia de que estava todo mundo ali na mesma sintonia. Quando Dua Lipa lançou Don't Start Now e o single se mostrou logo de cara um hit instantâneo, todos os principais veículos de música do mundo já haviam notado a referência, ainda que olhando de hoje ela nem soe como a mais inspirada pelo gênero do seu novo álbum. Algo que talvez seja justo pontuar aqui é que, como a gente já viu, falar de disco music não é exatamente falar apenas de música, existe todo um contexto, símbolos e expressões que caracterizam o movimento, tanto que se a gente for olhar alguns dos atuais hits de hoje, mesmo eles não soando como algo vindo dessa fonte, o movimento como um todo acaba englobando eles. Blind Lights do The Weeknd, por exemplo. Em questão de sonoridade, pra mim, eu coloco ela bem mais no synth pop dos anos 80 do que no disco dos anos 70, mas talvez por conta de toda a forma como a música foi apresentada, pra muita gente, e até mesmo pra alguns veículos de imprensa, ela acabou sendo vista como parte desse conjunto também. Isso até me faz pensar que resumir todo esse momento atual do pop apenas como disco seja só uma maneira de simplificar o todo, porque uma coisa é certa, o retrô tá em alta. Mas como falar de todo mundo que está movimentando isso se a gente fosse ater aos mínimos detalhes do trabalho que cada um está trazendo? Lady Gaga, por exemplo. O Chromatica é claramente um disco bastante influenciado pelo House dos anos 90, que por sua vez é um gênero que surgiu como uma das vertentes do disco e que a partir dele outras e outras subclassificações foram sendo criadas. Eu pessoalmente também não considero o Chromatica como um álbum de disco music, mas sem dúvidas ele contribuiu para que essa onda vintage que a gente está vendo agora ganhasse tamanha força para chegar até aqui. Vale lembrar que a Gaga também já vinha há tempos trabalhando no Chromatica, então nem é como se fosse um álbum feito às pressas, só para não perder ali o momento. Mas voltando lá em novembro de 2019, ali junto com Dua Lipa, The Weeknd e até mesmo Sam Smith, que de repente tinha soltado um cover de I Feel Love da Donna Summer, sem prever que esse viria a ser o seu primeiro grande hit mundial, a quinta música do Hot Pink da Doja Cat a princípio nem estava planejada para ser um single quando o álbum saiu, mas nada que o TikTok não desse ali uma forcinha pra música ganhar uma oportunidade maior. E eis que em janeiro, quando todo mundo já tava ali na vibe do dedinho pra lá, dedinho pra cá, Say So foi a música certa, na hora certa, pra elevar a carreira da rapper a um outro nível. Se a gente for parar pra observar, foi meio que questão de dias pra que os principais hits dessa nova onda saíssem quase que ao mesmo tempo. Em apenas uma semana a gente teve Dua Lipa, Doja Cat e Sam Smith. Um pouquinho depois veio The Weeknd, não tinha como um saber o que o outro estava fazendo, ou, ainda que soubesse, prever que faria tanto sucesso para correr para fazer algo parecido. Mas se esse momento no final de 2019 pode ser visto como a chama do que a gente iria ver agora em 2020, vários outros nomes colaboraram para que esse movimento se tornasse de fato uma tendência e não apenas algo pontual, como na timeline que a gente traçou agora há pouco.
Eu acredito que a pluralidade de gêneros e nomes que aderiram a essa estética e sonoridade também influenciou bastante para que a gente tivesse aí essa percepção de que o disco está por todo lugar, porque se até aqui a gente já viu a Dua Lipa e o The Weeknd trazendo ele no pop e a Doja Cat incorporando ele no rap, Kylie Minogue, que ao longo dos seus mais de 30 anos de carreira fez constantemente referências ao ritmo e ao visual setentista, também está de volta e anunciou que o seu próximo álbum de estúdio se chama Disco e que o mesmo chegará às lojas no dia 6 de novembro. A julgar pelo primeiro single do projeto, a faixa Say Something, a Kylie parece ter pegado como referência o lado mais psicodélico e eletrônico do rolê, o que relativamente conversa aí com o novo single da Miley Cyrus, Midnight Sky, que por sua vez teve como influência maior os nomes do rock do mesmo período. Não podemos esquecer que no seu auge, os elementos do disco foram incorporados não só por artistas pop, mas também por nomes como Debbie Harry, à frente do Blonde, David Bowie, Queen, Rolling Stones. E apesar da própria Miley ter contado que a sua nova música de trabalho não só foi influenciada, mas mentorada pela Stevie Nicks, o resultado final de Midnight Sky traz várias influências que vão além do trabalho da vocalista do Fleetwood Mac. A Kylie conversa com um público, a Miley com outro, Doja Cat, The Weeknd e Dua Lipa com outro. Não que você não possa curtir o trabalho de todos eles e, enfim, apreciar o trabalho de todos, mas vocês estão entendendo que dessa vez não é algo feito por pessoas que em potencial vão atingir apenas o mesmo público-alvo? Esse rolê fica ainda mais amplo quando a gente olha para o K-pop e temos o BTS lançando seu novo single com total referência ao disco. Mesmo que você não acompanhe eles, provavelmente você já deve saber os números surreais que eles vão alcançar e literalmente apresentar esses elementos para muitos fãs, mas ainda assim nem mesmo no K-pop eles são os únicos. Assim como no ocidente, o disco também constantemente influenciou os artistas coreanos. T-ara, Wonder Girls e Super Junior são aí apenas alguns nomes que anos atrás já haviam apostado nessa vertente. Porém, até nesse novo momento, podemos destacar nomes como a Sammy, que fez agora em agosto seu comeback em uma parceria com JYP em When We Disco, e o Monsta X, que só pela capa de Reckless, você já sabe o que vai encontrar. Olhando para os artistas do mundo inteiro, das mais diferentes idades, gêneros e público, a lista não é pequena e, pelo contrário, só cresce. Em parceria com Bruno Martini e Timbaland, a Isa tá simplesmente maravilhosa em Bend the Knee, servindo voz, conceito, visual e sonoridade, tudo bonitinho inspirado na era disco. Falando nisso, aliás, qual gênero brasileiro vocês acham que ia funcionar bem com um toque de disco? Por ser algo muito forte e característico, tanto em sonoridade quanto em visual, não é difícil imaginar que esse revival vai durar por tanto tempo assim, ou ser o novo normal, como alguns gostam de falar, mas é bem difícil apontar quando ele vai perder força ou até mesmo dizer aí qual vai ser a próxima tendência. Se o disco, em seu conceito, sempre foi visto como um escapismo, em momentos como esse que a gente está, não é difícil entender por que ele foi novamente tão abraçado pelo público, seja como um refúgio para dançar e se divertir, ou até mesmo para colocar as lágrimas para fora. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!